Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 14 de agosto de 2023, celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Então, amados, hoje Jesus já faz o primeiro anúncio da paixão e diz: eles o matarão. Compreendamos, amados irmãos, no evangelho de hoje os discípulos ficam desconcertados com o anúncio da paixão e a cobrança dos impostos a Pedro. Vejam, Jesus fala que vai morrer e ao mesmo tempo pede para Pedro pagar o imposto por ele e pelo próprio Pedro. Compreendamos, amados irmãos, o Messias esperado, ou seja, o filho de Davi ou o rei guerreiro, que lembrem, na ideia, quando se imagina filho de Davi, é um rei semelhante a Davi, ou seja, um rei que vem a instaurar o reino de Deus à força. E assim, amados irmãos e irmãs, Davi, lembre, quando imagina Jesus filho de Davi, então é um rei guerreiro. Mas, pelo contrário, quem veio foi o Jesus de Nazaré. Vejam, o filho do carpinteiro, o filho de Maria. E pelo contrário, amados irmãos, do que se esperava, um rei guerreiro, ele veio manso e humilde de coração. E assim, amados irmãos e irmãs, quando Jesus anuncia a paixão e ainda paga o imposto ao templo, parece que Jesus estava aceitando as estruturas injustas da sociedade do seu tempo. Agora, amados irmãos, percebamos, o reino de Deus, ele não será transformado, vejam, não será transformado, da forma como o povo queria, porque vejam, o povo queria que o reino de Deus se instaurasse à força, mas Jesus diz: o reino de Deus não vem ostensivamente, mas ele vai justamente mudando as estruturas, ou seja, ele vai transformando as estruturas injustas da sociedade humana. Pois, amados irmãos, compreendamos, a nossa batalha diária, é como rezamos na oração de São Francisco. Vejam, onde houver ódio, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. E assim, amados irmãos e irmãs, somos convidados a transformar as estruturas injustas, anunciando com palavras e ações o reino de Deus,
que é um reino de amor, de justiça e paz. Lembrando aquilo que Jesus diz, né, que nós somos convidados a quê? A fidelidade, a justiça e a misericórdia. Então, amados irmãos, que possamos, né, entender isso. Nós vamos transformar o mundo não batendo de frente com o mal, mas justamente sendo no mundo aquilo que o mundo precisa, né? Lembrem, onde houver ódio, que eu seja o amor, né? Porque lembremos, amados irmãos, não receberemos aquilo que queremos, receberemos aquilo que somos. Então, ó, ser misericordioso e alcançareis misericórdia. Ser uma pessoa que perdoa e sereis perdoado. Ser a pessoa que ama e sereis amado. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.